Pronto, pessoal. Vamos dar continuidade ao que a gente está falando de recursos. Até agora a gente falou sobre os embargos de declaração, que são recursos ordinários comuns, mas eu fiquei também de falar agora para vocês sobre a carta testemunhável. Carta testemunhável, pessoal, que está prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal. E aí, pessoal, eu tenho certeza que você que veio da faculdade ou que está terminando ainda a faculdade, está fazendo o curso Vem Que Passa e está olhando para minha cara, ou melhor, olhando para o vídeo, olhando para minha cara, consequentemente dizendo, meu Deus, eu não sabia sequer da existência deste recurso. Verdade, é muito raro, inclusive a gente vê esse recurso na faculdade, mas ele existe e é tido como recurso. Agora vê que é engraçado, vê como é engraçado. Apesar de ser recurso, por exemplo, ele não vai ser encaminhado ao juiz que procedeu com a decisão. Ele vai ser encaminhado para o tribunal, mas ele não é inicialmente encaminhado ao juiz que procedeu aquela decisão. Por quê? Porque a carta testemunhável, pessoal, ela tem a finalidade de, como o nome mesmo já está dizendo, de testemunhar para o tribunal a ocorrência de um recurso que foi interposto no primeiro grau, mas que não subiu ao tribunal para ele ser analisado. Como assim, Tassi? Exemplo clássico. Você está defendendo um determinado cliente lá no tribunal do júri. O agente ele foi denunciado e foi pronunciado pelo crime de homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. Você que é advogado do acusado, você está insatisfeito com essa decisão de pronúncia. O que é que você vai fazer para tentar modificar essa decisão? Recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código Penal. A gente já viu essa parte do recurso. Pois bem, mas como eu disse para vocês, recurso em sentido estrito, assim como os demais recursos, eles têm alguns requisitos. Dentre eles, eu tenho o que a gente chama de juízo de admissibilidade do recurso, que é feito, pessoal, pelo órgão que proferiu a decisão. Ou seja, a interposição eu faço ao juiz que proferiu a decisão e as razões são encaminhadas ao tribunal para a reanálise da matéria fática e de direito. Pois bem, então eu inconformado, ou melhor, você que está como advogado do acusado inconformado, você entra com recurso em sentido estrito da decisão que pronunciou o réu. E aí, quando chega no juiz que proferiu a decisão, que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade. O que é que acontece? Ele vai, quando ele olhar, ele pode achar que o recurso ele é intempestivo, ou seja, que você entrou fora daquele prazo. E aí o que é que ele faz? Denega o recurso. Se ele denega o recurso, pessoal, o recurso vai subir para ser analisado no tribunal? Não. E aí você quer que este recurso ele suba para ser analisado pelo tribunal, porque você entende que você não entrou de forma intempestiva. E aí, como é que você vai fazer para que ele suba para o tribunal? Carta testemunhável. A carta testemunhável tem exatamente essa finalidade. Você testemunhar ao tribunal que tem um recurso que está parado aí no primeiro grau e que não foi para o tribunal para ser analisado. Então essa é a finalidade da carta testemunhável. E aí por que ele não é endereçado ao juiz de primeiro grau? A lei estabelece que quem deve proceder com a carta testemunhável é o escrivão da vara, é aquele chefe de secretaria, diretor da vara. Ele é quem vai proceder e vai formalizar a carta testemunhável. Junto a esta carta testemunhável, as principais peças constantes naquele recurso em sentido estrito, por exemplo, a decisão, certidões, informação no sentido de que ele não seria intempestivo, e cabe a este diretor, a esse chefe de secretaria, remeter o processo ao tribunal para ele ser
analisado. Perceberam que a finalidade da carta testemunhável é unicamente fazer com que aquele recurso que porventura está parado no primeiro grau, ele suba. A finalidade é única e exclusiva nessa. Aí você vira para mim e faz assim, beleza, tá, se entendi. Só que você disse que a carta testemunhável, assim como o recurso em sentido estrito, assim como o agravo em execução, ele tem o que a gente chama de efeito regressivo do recurso. Ou seja, tem juízo de retratação. Como é que bobônica o juiz não vai ter acesso, digamos assim? Não é ele, né? Não é para ele que a gente manda a carta testemunhável. Como é que ele ainda assim vai fazer esse juízo de retratação? Estranho, né? Mas o artigo 643 do Código de Processo Penal vai estabelecer o seguinte: a carta testemunhável deve ser realizada e endereçada, sim, ao escrivão, ao chefe de secretaria. Quando estiver toda formalizada, o chefe de secretaria vai remeter para o juízo do primeiro grau, vai encaminhar para que ele realize o juízo de retratação. Ou seja, para que ele verifique se de caso, se é caso mesmo de admissibilidade ou não do recurso em sentido estrito. Se ele modificar a decisão, beleza, o recurso sobe sem a necessidade, digamos assim, da carta testemunhável. Mas se ele continuar dizendo que é intempestivo, aí deve ser remetida para o tribunal e o tribunal deve analisar este recurso em sentido estrito. Tassi, o tribunal ele analisa o recurso, o rese, ou ele vai analisar a carta testemunhável? Na regra geral, pessoal, o tribunal vai analisar o recurso, porque a finalidade em si da carta é você dizer, tem um recurso que está aqui parado e ele precisa ser analisado. Aí o tribunal deve dizer, então remeta-se o recurso. Só que você pode fazer com que a carta ela esteja tão bem instruída que o tribunal analise a carta testemunhável como o recurso fosse. Ou seja, se a carta testemunhável estiver muito bem instruída, ela tiver com os documentos necessários, inclusive para reanálise de matéria fática e de direito, o tribunal, ele já analisando isso, ele já pode virar e dizer, não, então eu já vou julgar a carta testemunhável como se recurso em sentido estrito fosse, justamente porque ela está bem instruída. Beleza? Eu tenho duas possibilidades, digamos assim, para a apresentação da carta testemunhável. O inciso 1 do 639 do Código de Processo Penal, ele vai estabelecer que caberá a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso. Ponto. Então, seria para a decisão que denegar qualquer recurso, Tassi? Não. Por quê? Porque nesta primeira hipótese, a carta testemunhável, ela tem um caráter que a gente chama de caráter residual. Ela só vai ser apresentada se eu não tiver outro recurso previsto na legislação. Como assim, Tassi? Não entendi. Pensa aqui comigo. Quando a gente estava estudando a apelação, eu disse para vocês o quê? Que a apelação, quando ela era interposta, ela era apresentada, ele tinha efeito devolutivo, efeito suspensivo, mas de cara, quando eu tenho a interposição da apelação, eu não tenho a interposição pelo juiz do primeiro grau, que também vai proceder com esse juiz de admissibilidade, e aí eu disse para vocês o quê? Que da denegação da apelação cabia o quê? Recurso em sentido estrito. Lembra que eu até disse para vocês, pessoal, o 581, mais previsto no inciso 15, ele vai estabelecer que cabe recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação. E ainda tem essa parte, ou a julgar deserta. E aí eu disse, em relação a essa parte de ou a julgar deserta, você risque no seu código, porque isso não existe mais. Mas, da decisão que denega a apelação, cabe rese. Então, digamos que você, agente, foi condenado pela prática do crime de estupro. Você está inconformado com essa decisão, seu advogado vai entrar com apelação. Quando o advogado entra com apelação, quem vai proceder com o juiz de admissibilidade do recurso é o juiz sentenciante. E aí o juiz sentenciante vira assim, não tem requisitos para eu mandar ele para o tribunal. A apelação, ela é intempestiva. Você está inconformado com isso, você vai entrar com o quê? Com rese. Por quê? Porque é a informação do 581, inciso 15 do Código de Processo Penal. Tá, se eu não vou entrar com carta testemunhável, nesse caso não, porque eu já tenho um recurso específico da denegação daquela apelação. Você só vai entrar com carta testemunhável se eu não tiver outro recurso que possa ser apresentado. Então,
A dica é, neste primeiro inciso do artigo 639, você vai entrar com carta testemunhável em relação a apenas 2 recursos. Quais? Agravo em execução e recurso em sentido estrito. Nos demais casos, você não entraria com carta testemunhável. Beleza? Mas eu tenho a possibilidade de carta testemunhável de acordo com o artigo 639, mais inciso 2, que diz assim, ó, que caberá a carta testemunhável da decisão que, embora admita o recurso, obste o seu prosseguimento. Como assim, Tassi? Volta para o meu exemplo, eu disse para vocês o que no início? Que o agente ele tinha sido pronunciado pela prática do crime do artigo 121 do Código Penal. Você, inconformado com aquela decisão, você resolve entrar com o quê? Recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia. O recurso em sentido estrito, ele deve ser analisado por quem? Ele deve ser analisado pelo juiz de primeiro grau. Quando o juiz de primeiro grau, ele realiza, digamos assim, o juízo de admissibilidade daquele recurso, ele vai verificar que, de fato, o recurso ele é tempestivo. Aí ele diz, recebo o recurso e encaminho para o tribunal. Mas ele não encaminha. Porque, sei lá, Tassi, pela quantidade de coisa que tem na vara, colocou lá embaixo nos processos finais e esqueceu. Ninguém sabe qual é o motivo. Queria que, na realidade, aquele recurso não fosse para o tribunal. Teria algum tipo de interesse, não sei. Então, nesse caso específico, ele admite o recurso. Mas ele obsta, por algum motivo, o prosseguimento para o tribunal. Aí, nesse caso, pessoal, o que é que você deve entrar? Aí você deve entrar com carta testemunhável no inciso 2. E nesta hipótese, é cabível para qualquer um dos recursos. Então, no meu outro exemplo, se o agente ele foi condenado à prática de estupro, você inconformado com aquela decisão, você resolve entrar com a apelação. Esta apelação ela vai ser interposta para quem? Para o juiz em primeiro grau, para ele verificar a admissibilidade do recurso. Quando ele verifica a admissibilidade do recurso, ele verifica que tem um juiz de admissibilidade. E aí ele recebe a apelação. Mas sabe lá por Deus por qual motivo? Ele não fez com que esta apelação subisse ao tribunal. Nesse caso específico, qual é o recurso cabível? Carta testemunhável. Nos termos do artigo 639, inciso 2. Perceba que nesse exemplo ele não denega o recurso, ele recebe a apelação. Ele só obsta por algum motivo seu prosseguimento. Beleza, pessoal? A carta testemunhável ela tem um prazo, segundo a legislação, de 48 horas. Da decisão, claro que você vai verificar que o agente não recebeu o recurso, ou da decisão que foi recebida, mas por algum motivo não foi encaminhada, 48 horas para ser feita essa carta testemunhável. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo e último recurso. A gente já viu a carta testemunhável. E o nosso último recurso é o agravo em execução. Agravo em execução que está na lei 7210/84, mais especificamente no seu artigo 197. E aí, pessoal, todas as vezes que você pensar na lei 7210/84, você vai pensar que a fase recursal como um todo já finalizou. Eu não tenho a fase de conhecimento, depois eu vou ter a fase recursal e depois é que eu tenho a fase de execução. Esta parte de conhecimento e recursal, ela acabou. Transitou em julgado a decisão. Agora eu estou fazendo o quê? O cumprimento da pena. E aí eu estou me utilizando da fase de execução. E por isso que eu estou me utilizando da Lei 7210/84. O artigo 197 da LEP vai estabelecer que das decisões do juízo de execução caberá o recurso de agravo, sem efeito suspensivo. É isso, única e exclusivamente, que diz o artigo 197 da LEP. Das decisões do juízo da execução, caberá o recurso de agravo sem efeito suspensivo. Mas perceba que se você for procurar ao longo dos 200 e poucos artigos da LEP, você não tem a informação de como o agravo em execução deve ser procedido. Como é a interposição, como é as razões, qual é o prazo, quais são os efeitos do recurso. Por quê, pessoal? Não tem.
A Lei 7210/84 não previu como seria o procedimento do agravo em execução. Aí a jurisprudência virou e fez assim, ó, já que não tem informação de como deve ser esta execução, como deve ser este agravo em execução, o agravo em execução é muito parecido com o recurso simples distrito. Então vamos colocar a mesma estrutura. A estrutura que você estuda, que você vê, os prazos que você tem em relação ao recurso em sentido estrito, todos eles vão ser necessariamente aplicados ao agravo em execução. Então, tá, se o agravo em execução ele tem efeito devolutivo? Tem. Vai devolver ao tribunal todo o reexame da matéria fática de direito. Tá, se o agravo em execução ele tem efeito suspensivo? Não. Não tem, a primeira informação é a que está constante no 197. Agora, cuidado, que essa informação de que ele não tem efeito suspensivo tem uma exceção, que a exceção se eu tenho o cabimento de medida de segurança, de internação ou desinternação em virtude de medidas de segurança, que está lá no artigo, acho que é 159 da LEP ou 179, vocês vão me perdoar porque agora eu não vou me lembrar. E nesse caso específico, desta decisão que tem internação ou desinternação por medida de segurança, aí a jurisprudência entende que nessa hipótese, caso haja decisão por parte do juiz da execução nesta hipótese, aí esta decisão teria efeito suspensivo. É a única hipótese da Lei 7210/84 que teria previsão de efeito suspensivo. Nos demais casos, não. Nos demais casos, ela não possui, o agravo em execução não possui efeito suspensivo. Beleza? Fora isso, Tassi, eu tenho o que a gente chama de efeito regressivo ou interativo do recurso, que é o famoso juízo de retratação. Tem. Nesse caso específico, o órgão que proferiu a decisão, que foi o juiz da execução, ele pode rever e modificar essa decisão? Pode. Por quê? Porque é entendimento jurisprudencial no sentido de que o agravo em execução possui as mesmas características e deve ser realizado o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Beleza? Tassi, e o prazo? O prazo do agravo em execução é um prazo de 5 dias para sua interposição, corroborado com o que a gente chama de súmula 700 do STF. Então, qual é o prazo da interposição do agravo em execução? 5 dias. Até porque o prazo para a interposição do rese também é 5 dias. Tassi, então eu tenho um prazo diferenciado para o agravo em execução nas razões? Tem, seriam 2 dias, assim como acontece nas razões do recurso em sentido estrito, que também são 2 dias. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, leve em consideração que o agravo em execução, ele somente vai ser utilizado na fase de execução da pena. Então, todas as vezes que você quiser discutir algum tipo de pena, você vai requerer por meio de alguma petição simples ao juiz da execução. Como assim, Tássio? O agente ele tem direito à remissão de pena. Ele já cumpriu. Ele, a cada 3 dias trabalhado, ele tem um dia de pena remido, ou a cada 12 horas de estudo, ele também vai ter um dia de pena remido. E aí você acha que, em virtude disso, ele precisa ter a remissão. Você vai entrar com um pedido simples ao juiz de execução, informando que caberia, nesse caso específico, a remissão do agente. E aí, se o magistrado não der esse seu direito, aí seria cabível um agravo em execução. Beleza? Agravo em execução é para ser remetido para o tribunal, para reanálise da matéria fática e de direito. Tranquilo, pessoal? Com essas informações, a gente finaliza o recurso ordinário comum. Esses recursos ordinários comuns. Mas rapidinho eu preciso falar para vocês também acerca do recurso ordinário especial, que no nosso ordenamento jurídico só tem o cabimento de quê? Embargos infringentes e de nulidade. Pessoal, os embargos infringentes e nulidade, ele é tão, digamos assim, insignificante, que ele está previsto no artigo 609, parágrafo único. Ele tem só um parágrafo, digamos assim, para a informação do embargos infringentes e de nulidade. Não me venha com essa informação de que ele foi abolido no Código de Processo Civil. Eu não quero saber. Código de Processo Penal prevê a possibilidade dos embargos infringentes e de nulidade. Então, se cair, você vai colocar eles na prova.
E quando esses embargos eles são cabíveis? Eu preciso de 3 requisitos para a possibilidade de oposição dos embargos infringentes e de nulidade. Que requisitos são esses? Primeiro requisito, eu preciso que tenha uma decisão proferida em sede de segundo grau. Segundo requisito, que essa decisão proferida em sede de segundo grau seja uma decisão desfavorável ao acusado. Terceiro requisito, que esta decisão proferida no segundo grau desfavorável ao acusado tenha sido não unânime, quase que não sai. Quando eu tenho esses 3 requisitos, abre-se a possibilidade para a informação dos embargos infringentes e de nulidade. Nesse caso, pessoal, o que é que vai acontecer? Você que é advogado do acusado, percebeu que quando eu tive um julgamento, por exemplo, daquela apelação que foi interposta lá no Tribunal de Justiça, eu tenho 3 desembargadores que vão necessariamente julgar essa apelação. O relator, o revisor e o vogal. Quando foram julgar a apelação, 2 desembargadores dizendo assim, não, eu quero que condene um acusado. Um desembargador diz, não, é caso de absolvição. Perceba, a decisão foi proferida no segundo grau? Foi. Esta decisão foi uma decisão desfavorável ao agente? Foi. Afinal de contas, foi 2-1 para a condenação. E essa decisão foi não unânime? Também foi. Não foi 2-1, não foi unanimidade. E aí, nesse caso, pessoal, eu posso entrar com embargos infringentes e de nulidade no intuito de tentar fazer com que aquele voto do desembargador que foi vencido, ele tente modificar a decisão dos demais desembargadores. Então, nesse caso específico, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com embargos infringentes e de nulidade e vou sustentar que caberia a absolvição porque eu tive um voto vencido. Entenderam a lógica dos embargos infringentes e de nulidade? Pois bem, vê o outro exemplo. Digamos que você novamente está sendo advogado de determinado agente e entrou com apelação inconformado com a sentença. Os 3 desembargadores, o relator, o revisor e o vogal, informaram na hora do acórdão pela condenação do agente. Em relação à condenação, todos eles foram unânimes. Beleza? Tranquilo? 2 desses desembargadores disseram que tinha que ter a qualificadora. E um desembargador disse assim, não é caso de qualificadora, é caso de crime na modalidade simples. Pessoal, eu tenho possibilidade de embargos infringentes e de nulidade? Tenho. Por quê? Porque eu tenho uma decisão de segundo grau. Decisão essa que é desfavorável ao réu e não unânime. Agora, quando eu for entrar com embargos infringentes e de nulidade, eu vou entrar pedindo absolvição? Não. Eu vou entrar pedindo o quê? Eu vou entrar pedindo a desclassificação, melhor, que não haja a qualificadora do crime que o agente de fato teve a sua imputação. Por quê? Porque um dos desembargadores disse assim, é caso de condenação, mas condenação na modalidade simples. Você tem como sustentar a absolvição nesse caso? Não, porque em relação à condenação, todo mundo foi unânime. Mas em relação ao fato de ser qualificado ou na modalidade simples, aí eu tive divergência. Então, os embargos infringentes e de nulidade, eles vão bater onde houver a divergência. Beleza? Tranquilo? Quem julga os embargos infringentes e nulidade? Vai depender da organização judiciária de cada estado, mas geralmente a gente tem o que a gente chama de câmara ampliada. Ao invés de serem 3 desembargadores a julgarem os embargos, seriam 5 desembargadores a julgarem esses embargos infringentes e de nulidade. Por fim, prazo 10 dias, tanto para a interposição quanto para as razões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Com isso, a gente finaliza a nossa parte recursal. Vocês já sabem, mas não custa nada lembrar, qualquer dúvida vocês podem entrar aí no plantão de dúvida, clicar o meu nomezinho e remeter a dúvida referente, ou então, claro, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, beleza? Abraços, pessoal!